Lula opera hematoma após queda. O presidente Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência em São Paulo para drenar um hematoma na nuca, decorrente de uma queda sofrida em outubro. Operação Overclean, 15 presos por fraude. A Operação Overclean, deflagrada pela Polícia Federal em 5 estados, prendeu 15 pessoas suspeitas de fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. A organização criminosa teria movimentado cerca de 1,4 bilhão de reais, com 825 milhões de reais em contratos públicos em 2024. Foram cumpridos 17 mandados de prisão, 43 de busca e apreensão e ordens de sequestro de bens. Operação Overclean, R$ 1,40 bi em desvios. A Polícia Federal deflagrou a Operação Overclean, que investiga o desvio de 1,4 bilhão de reais em contratos do TNOCS. A operação, em parceria com Receita, CGU e MPF, prendeu 17 pessoas, incluindo o vereador Francisco Nascimento, que tentou se desfazer de dinheiro antes da prisão. Foram apreendidos milhões em espécie. IPCA sobe 0,39% em novembro. O IPCA, inflação oficial do Brasil, subiu 0,39% em novembro, desacelerando em relação a outubro, 0,56%, mas acima da projeção de 0,34%. Carne, preços sobem 8,02% em novembro. O preço da carne subiu 8,02% em novembro, acumulando alta de 15,43% em 12 meses, segundo o IPCA. O patinho liderou a alta, 19,63%, enquanto apenas o fígado ficou mais barato, menos 3,61%. Economistas apontam restrição na oferta de bovinos e projetam preços elevados até 2026, apesar de acordo comercial com a União Europeia que prevê redução de impostos para a carne brasileira, ainda sem data para entrar em vigor. Capitã baleada em hospital naval. Uma capitã médica do Hospital Naval Marcílio Dias foi baleada na cabeça durante uma cerimônia. Seu estado de saúde é grave. Lula opera hemorragia intracraniana. O presidente Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência em São Paulo devido a uma hemorragia intracraniana, consequência de uma queda sofrida em outubro. A cirurgia, uma trepanação, foi bem sucedida, e Lula está acordado e em observação na UTI. Ministros do governo expressaram apoio e desejaram sua rápida recuperação. O Congresso destrava a agenda econômica. O presidente Lula negociou com o Congresso a aprovação da agenda econômica em troca da liberação de emendas. A expectativa é que a reforma tributária, a LDO e o orçamento de 2025 sejam aprovados ainda esta semana, com os relatores dos projetos do pacote fiscal sendo nomeados hoje. Lula internado, cirurgia bem-sucedida. O presidente Lula foi internado em Brasília e transferido para São Paulo para cirurgia de emergência para conter um hematoma na cabeça. A cirurgia foi bem-sucedida, e ele acordou bem, mas a alta ainda não tem previsão. Lula. Cirurgia de emergência. O presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência um mês após exames no hospital sírio-libanês que indicavam melhora em seu quadro de saúde, decorrente de um acidente doméstico em outubro. Ele esteve no hospital diversas vezes para monitoramento desde o acidente. Lula despachará do hospital na próxima semana. O presidente Lula, após cirurgia para tratar hemorragia intracraniana causada por queda em outubro, deve despachar do hospital sírio-libanês na próxima semana. A previsão é que retorne às atividades administrativas após a transferência para um quarto, com o vice-presidente Geraldo Alckmin assumindo compromissos presenciais em Brasília. Pacheco deseja recuperação a Lula. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desejou pronta recuperação ao presidente Lula após cirurgia para drenar hematoma intracraniano. O procedimento ocorreu após Lula ser diagnosticado com hemorragia intracraniana, decorrente de acidente em outubro. Pacheco espera o retorno de Lula ao trabalho para que continue comandando o governo. Tesouro Direto. Taxas caem após IPCA.
As taxas dos títulos públicos do Tesouro Direto caíram na abertura do mercado nesta terça-feira. 10. Impulsionadas pela desaceleração da inflação. IPCA. Em novembro, 0,39%. Apesar da queda, a composição do IPCA ainda preocupa analistas, que prevêem aumento da Selic para 12,25% pelo Copom. O mercado também acompanha a tramitação do pacote fiscal, com receios de aprovação apenas em 2025. Rumo. Volumes de novembro e perspectivas. A Rumo registrou aumento de 5% nos volumes transportados em novembro. 74,2 bilhões de TKUS. Dentro da projeção revisada, o Itaú BBA mantém visão positiva para a ação, apesar dos impactos das taxas de juros, projetando melhores resultados com as safras de 2025.